Olá pessoal, estamos aqui com o programa A Voz da Contabilidade, com patrocínio da Yungo, PABX na nuvem. Daqui a pouco a gente fala mais o que é a Yungo e como ele está ajudando aí o mercado contábil na comunicação na voz. O programa A Voz da Contabilidade veio para dar voz, né, a quem está no mercado contábil, falar sobre conteúdo, sobre o que está acontecendo, né, qual o caminho que está seguindo o mercado contábil. E hoje eu trouxe aqui uma pessoa especial, mas antes, é claro, quem não me conhece, eu sou o Adriano Santos, o conselheiro do contador, estou aí no mercado contábil há 30 anos, um pouquinho mais. E hoje eu trouxe aqui o Bruno Nascimento. Bruno Nascimento dispensa apresentações, mas é claro, eu vou pedir que o Bruno se apresente. E aí, Bruno, tudo bem, cara? Tudo bem, Adri? Cara, obrigado pelo convite. Obrigado por proporcionar a gente poder falar, né? Conversar um pouquinho sobre o mercado contábil. Você sabe que eu sou mais atuante na área da contabilidade médica, mas eu também sou um defensor que acho que o escritório de contabilidade traga também outros tipos de clientes dentro da sua base. Mas vamos lá, vamos começar aí. É isso aí. Bom, o Bruno, eu conheço ele há muitos anos. Acho que desses 30 aí, no mínimo metade, né? A gente já se conhece. E Bruno, assim, eu vejo muita movimentação que você está fazendo nas suas redes sociais. Aliás, qual que é a sua rede social mesmo? @Bruno Nascimento Med. @Bruno Nascimento Med. Pessoal, Exato. siga aí. Segue lá. @Bruno Nascimento Med. Então eu tenho visto, né, o que você tem feito, enfim, e você vem de um escritório de contábil tradicional, né? E eu vejo que você partiu para a segmentação. Sim. Como é que é essa questão da segmentação? O que você imaginou, né, para isso? Como é que você chegou a falar assim, não, vou segmentar, e por que você escolheu esse mercado? Tá. A J Contabilidade é uma contabilidade, bem que você disse, já é uma contabilidade tradicional. A gente já estava tendo 40 anos aí de mercado. Fundada pelo seu Aguinaldo e pela dona Marlene, né? São os fundadores ali, também conhecido como meu pai e minha mãe. Então eu sou a primeira sucessão, né, que está acontecendo agora. Acontece que a gente sempre atuou já bastante com o nicho médico, né? A gente já tinha muitas clínicas médicas dentro da nossa base e dentro das nossas análises internas, né, de resultado, de precificação, de margem, a gente via que a gente conseguia uma margem muito maior atuando com clínicas médicas. E aí não vou me prolongar tanto, mas enfim, quando começou a surgir o Instagram, que foi exatamente esse momento de virada de chave para mim, quando começou a surgir o Instagram, que você percebeu que ele foi um gerador de conteúdo para o mercado, e aí veio a Alice Porto, que ela era a contadora da Bolsa, né? Ela já veio muito forte nesse mercado, eu falei, cara, ela tem muito engajamento com o investidor, né? Você percebia que ela falava exatamente as dores do investidor na área de contabilidade. E aí, nesse momento, eu falei assim, se tem a contadora da Bolsa, vai ter o contador dos médicos. Porque eu falo com o médico contabilmente desde os meus 17 anos. Então, eu sei todas as dores dos públicos médicos, né? E aí, começou a surgir esses conteúdos voltados apenas ao público médico. E hoje, grande parte da carteira que a gente tem, mais de 50% já da nossa carteira é formada por médicos. E eu falo para os alunos, né, seja de qualquer treinamento que eu tenho, que pelo menos na semana, se eu não falar com 10, 15 médicos fazendo propostas, né, para esse tipo de público, não é o normal, né? Porque toda semana eu estou falando com algum médico. A semana não rolou, né? Além dos clientes que a gente já atende, a gente nichou justamente por isso, porque é uma expertise que a gente já tinha, né? Já atuava, e tinha uma margem muito boa para trabalhar, então você conseguia precificar melhor os seus honorários, você conseguia ser mais valorizado. A gente sabe que existe uma precificação para e-commerce, para comércio mais apertada, porque o próprio público já é assim, né? Ele já trabalha com o que o comércio ganha na compra, né? E não na venda, ele quer comprar sempre pelo menor preço. E a gente percebeu que no público médico não era assim, ele queria qualidade, ele queria atendimento, ele queria segurança, e a gente proporcionava isso para ele. Então por isso que a gente começou a destinar nosso escritório. Não quer dizer que a gente abandonou as outras carteiras, mas assim, a gente acabou se complementando. Porque a gente tem uma grande parte da nossa carteira sendo médico, uma outra grande parte, a parte patrimonial desses médicos, né? Ou seja, fazendo as holdings, fazendo as empresas patrimoniais desses médicos, e claro que também tem outros tipos de empresas, tem comércios, tem indústrias, mas a gente focou bastante na área médica. Então a segmentação é um caminho importante para até aumento de lucratividade, você conseguir
mais clientes, porque também você acaba, quando você se especializa, você acaba falando a mesma língua, né, do mesmo mercado, isso facilita, né, para o seu dia a dia. Exato. Quando você se especializa, você acaba trazendo diferenciais que um outro contador generalista não vai ter. Você traz outro ponto importante, segurança, na hora da fala, né? Você não vai ser aquele contador, eu já ouvi falar assim, vamos começar, vamos fazer, né? Mas é aquele vamos fazer que nunca sai, né? É diferente quando o cara vem de um outro escritório de contabilidade e fala para mim, Bruno, existe uma possibilidade tributária de redução? Tem. Aí eu vou falar, tem sim. A gente vai fazer assim, assim, assado. Ou seja, você tem posicionamento, você tem segurança. Porque você já passou por aquilo umas 10, 15 vezes antes daquela pessoa ter falado com você. Então, acho que o principal ponto é segurança. Você acaba sendo expert naquelas informações e você consegue trazer segurança para o seu cliente. E você acaba vendendo outros serviços, a não só o compliance, outros serviços, por exemplo, planejamento tributário. Exatamente. Eu vejo que você tem falado muito nas suas redes sociais com o mercado médico sobre planejamento tributário. Exato. Né? Como é que você vê isso também dentro do mercado contábil, dentro do escritório de contabilidade, você começar a perceber serviços diferenciados e começar a colocar para o seu cliente, como por exemplo o de planejamento tributário? Hoje a gente tem um CNPJ à parte, né, do escritório de contabilidade voltado apenas ao mundo da recuperação tributária. É a BNVT, né? É a junção eu, Bruno Nascimento, com a Vanessa Del Torto. Ela era uma funcionária do escritório, a gente fez uma sociedade só para atender essa parte de recuperação tributária. Porque a gente via que era um mercado muito grande, com grande potencial de lucratividade também. Então, grande parte dos nossos clientes, que é da AJ, também a gente presta serviço na parte de recuperação tributária e planejamento tributário. E também a gente desmembrou isso, porque muitas vezes nem sempre ele precisa ser meu cliente para eu atender ele nessa área de recuperação tributária ou planejamento tributário. Então eu via que essa demanda era muito forte, porque ele falava assim, Bruno, eu quero fazer isso, mas eu não quero me desvencilhar do meu contador, porque realmente ele trabalha comigo há 30 anos e eu quero permanecer com ele. Só que muitas vezes ele não tem essa mesma cabeça que você tem, ele não tem essa segurança que você tem. Não tem como você só me vender esse serviço de planejamento tributário, só me vender esse serviço de recuperação. Eu falei, tá aí um mercado. Porque a gente consegue atender tanto clientes do escritório, como clientes que são fora do escritório apenas para essa demanda. Para esse fim. E realmente está dando grandes resultados, a gente está atingindo uma carteira boa de clientes. E para quem trabalha com recuperação tributária, principalmente, né, sabe que normalmente os honorários são mais elevados, porque você acaba ganhando no êxito, né? Então, algumas vezes você vai pegar uma clínica que fatura 500, 600 mil por mês, você praticamente recupera um faturamento por ano. Então, quer dizer que você tem 20 a 30% de honorário por ano, né? Você multiplica por 5 anos, né? Então, realmente são honorários significativos que a gente conhece apenas aplicando a própria legislação. A gente sabe que o Brasil é um emaranhado de leis, né? E muitas vezes o benefício está lá, só que por insegurança do contador, por não conhecimento, ele não se aproveita daquele benefício para o cliente dele. Sim. E a gente traz essa possibilidade para ele conseguir recuperar os impostos pagos a maior. Legal. E isso é importante falar, porque muitas vezes o contador fica envolvido nos problemas do dia a dia e não consegue disponibilizar esses outros serviços para o cliente. Exato. Então, como é que você se preparou? Né? Porque tudo que eu vejo que você faz, seu escritório está tocando sozinho. Exatamente. Você está em outras frentes Exatamente. Como é que você preparou a sua equipe para isso? Desde o começo, eu acho que isso é um detalhe muito importante, que eu acho que você que está trabalhando com uma sucessão, você tem que entender, né? Acho que é uma dica legal que eu posso deixar para essa molecada que você me conhece desde os meus 17 anos, né? 17, 18 anos, quando eu estava começando no ato da sucessão. Infelizmente, em 2020, meu pai veio a falecer e a gente fez esse processo final da sucessão, onde eu assumi ali 50% do escritório, e aí hoje eu toco com a minha mãe junto o escritório de contabilidade. Mas acho que o primeiro ponto que você tem que entender é que quando você está fazendo um processo de sucessão, você tem que entender que aquele bolo já existe, né? Então, vamos fazer um exemplo muito claro. Aquele bolo que a sua família come daquele bolo, ele já existe. Então, se você vem para uma empresa contábil, simplesmente para você pegar aquele bolo que já era dividido ao meio para o seu pai, dividido ao meio para a sua mãe ou para uma outra sociedade que já existia, se você vem no intuito de simplesmente dividir aquela renda, você tem que pensar que você está tirando o salário do seu pai para você receber o seu salário, né? Então, você tem que vir com a ideia, muitas vezes, de vir para somar.
O que você vai fazer de diferente dentro do escritório? Qual que é a nova receita que você vai trazer para justificar o seu salário? Então esse foi sempre o meu intuito. Quando eu saí do escritório com 18, 19 anos, fui para uma Big Four, que eu fui falar assim, cara, aqui dentro eu vou crescer, vou, mas não numa velocidade igual eu vou crescer numa Big Four, numa empresa de auditoria. Porque aí sim, quando eu voltar, eu vou pegar esse bolo com uma outra visão e falar o seguinte, ó, seu Aguinaldo, ó, dona Marlene, a gente tem um bolo feito, mas vamos fazer o seguinte, ó, existem outros serviços que a gente pode elencar aqui, que aí vai justificar o meu salário de eu estar aqui com vocês hoje. Ou vou trazer mais clientes, trazendo estratégias, que aí vai justificar. Esse é a principal dica que eu posso dar, porque a gente também como contador, a gente acaba vendo isso também nos nossos clientes, né? Um processo de sucessão, seja de uma indústria, seja de uma farmácia, seja de um comércio de bairro. E se aquele filho vem só no intuito de, vou dividir o bolo, eu quero minha parte e não quero fazer mais nada, cara, você infelizmente vai acabar por muitas vezes ou falir aquela empresa ou não vai ter resultado nenhum, né? Então você tem que vir sempre com esse diferencial de trazer mais informação, trazer mais conteúdo. Então, quando eu voltei para o escritório, que isso foi depois de 5 anos, foi mais ou menos quando eu tinha uns 24 anos, 23, 24 anos, a ideia foi gerar conteúdo que você já me acompanhava desde lá de trás, fazer um canal de YouTube, mesmo com aquela ideia de assim, nossa, mas será que vai dar certo? Cara, eu tenho que tentar algo diferente, porque o que o seu Aguinaldo já fazia, ele já fazia e já estava dando certo. O que eu vou trazer a mais, entendeu? E aí a gente começou a conquistar uns clientinhos a mais aqui, e aí você começa a perceber, realmente está justificando por que eu estou aqui hoje. Então, você tocou num ponto importante, que é a rede social dentro desse processo, né? Aí é uma dica para quem está começando agora, enfim, porque o que eu ouço muito falar, falo assim, mas eu não tenho familiaridade com a câmera, eu não consigo falar, eu não consigo fazer, ou eu tenho vergonha, enfim. Como é que você quebra esse gelo e de repente você já cria um canal de YouTube, de repente já está falando nas redes sociais, você está falando lá no Stories, no Reels, como é que foi esse processo para você? E falar assim, não, eu vou colocar isso como prioridade na minha vida e fazer, né? Como é que foi esse processo? Eu acho que câmera, né, gravação é igual treinamento de qualquer esporte que você vai fazer. Se você quer jogar bola, você tem que treinar bem para você jogar bem. Você quer jogar tênis, quando você começar a jogar tênis, você vai jogar ruim. Você não vai jogar bem, você não vai saber sacar, provavelmente vai ter erros. Gravação de vídeo é a mesma coisa. Não muda em exatamente nada. Se você pega meu canal do YouTube, você pega o canal do YouTube do Altair, você pega o canal do YouTube do Anderson, você pega qualquer canal de YouTube, você coloca ao contrário dos mais antigos para os mais novos, você vai perceber que a gravação lá de trás era muito pior. Não tinha edição de vídeo, não tinha imagem muito boa de qualidade, não tinha luz. Por quê? Porque a gente estava no momento de aprendizagem. E se o contador não entender que faz parte do processo ser ruim, o Neymar não começou sendo o Neymar. Sim. Ele era um moleque provavelmente de 7, 8 anos que começou a jogar bola e foi melhorando e foi melhorando. Gravação de vídeo é a mesma coisa. Só que o grande problema das pessoas é que o ego acaba bloqueando essa pessoa. O que vão pensar de mim? Nossa, mas eu vou fazer essa gravação, vai ficar ruim, mas o que a minha família vai pensar de mim? E acho que o seu propósito tem que ser maior que isso. Então por isso que eu falei no início dessa questão da sucessão, que o meu propósito era muito maior do que simplesmente gravar o vídeo. Era trazer uma nova fonte de receita para o escritório para justificar o porquê que eu estava ali. E agregar, né? Trazer treino. Novos negócios, enfim, é treino. É treinamento. Você muitas vezes hoje tem treinamentos específicos para o público contábil, como gravar vídeo, mas mais importante do que isso, não adianta você fazer o treinamento, voltar para o escritório e ficar assim, enfurnado na operação. Você não vai. Gravação de vídeo eu sempre falo para todo mundo, separa ali meio período da sua semana, seja um dia específico, grava ali 2, 3 vídeos. Nossa, Bruno, mas em meio período eu consegui gravar um. Pô, legal. Pega esse vídeo, joga no YouTube. Acabou. Não fica pensando se vai jogar, não. Joga no YouTube. Na outra semana, você grava mais 3, 4 vídeos. Pega e joga no YouTube. Aí você vai perceber que com o tempo, em meio período, você vai gravar 50 vídeos. Por quê? Porque você pegou, você entendeu como é que é a didática da coisa. Tudo é treinamento. Tudo é treinamento. Eu acompanho bastante sua rede social, suas redes sociais. E realmente eu vejo que você traz conteúdo todos os dias. Isso é um ponto importante, que eu acabei não respondendo a sua pergunta. Da questão da empresa, da parte de recuperação tributária, o que eu percebi?
que a demanda era muito forte por esse serviço de recuperação tributária e planejamento tributário, só que eu, Bruno, não estava dando conta. Eu acabei, quando eu voltei para o escritório, eu consegui operacionalizar cada departamento. A Big Four me trouxe isso, né? Cada pessoa tem que ter uma responsabilidade, cada pessoa tem que ter um cargo e você tem que cobrar essa pessoa pelo você cargo, na gestão disso. Pelo cargo que ela exige. Então, por exemplo, um auxiliar, ele vai me responder como auxiliar, um assistente como assistente, um analista como analista, um supervisor como supervisor. O que acontece muito nos escritórios de contabilidade, o que aconteceu no meu quando eu voltei, é que o auxiliar mandava no supervisor, o supervisor não mandava em ninguém, o analista mandava no supervisor do DP. Do outro lado. E aí a gente começou a falar, não, calma aí, vamos organizar a casa. Para você organizar a casa, você tem que começar a pensar igual, vamos me espelhar em quem? Nas empresas grandes. Vamos fazer cargos e salários. Então a gente foi o primeiro passo. Gente ruim, você tira da operação, acabou, não tem essa, gente. Quando você é um sucessor, você tem que entender que nem todo mundo vai gostar de você, tá? Sim. Se a pessoa não gosta de você e ainda não está indo bem, você tira, acabou. Você não precisa ficar com aquela pessoa na sua operação. Tudo é justificável. Esse era um ponto que realmente eu me orgulho do meu pai, era disso. Ele falou assim, você pode tirar, mas você vai ter que ter uma pessoa tão competente quanto antes de tirar essa pessoa. Então a gente sempre deu esse passo, mas sempre racional. Sempre para não cobrir um santo e descobrir outro, né? Exato. Então a gente conseguiu resguardar toda a operação, então todo mundo já era responsável. Eu tinha um supervisor contábil, eu tinha um supervisor fiscal, um supervisor de DP e um supervisor de legalização. Então hoje, inclusive até hoje eu tenho isso, e eles são responsáveis por esse departamento. E o escritório está rodando. O que aconteceu foi que começou a surgir essas demandas de recuperação tributária, e eu falei, pô, eu vou começar a me enfurnar de novo na operação? Não posso. Tem que trazer uma pessoa para tocar essa operação de recuperação. E aí foi que surge a Vanessa. Falei, Vanessa, vamos tocar junto esse projeto? Porque tem uma demanda muito grande. Seja em recuperação tributária de INSS, seja de equiparação hospitalar, e a gente está fazendo esse projeto até hoje. Então a gente conseguiu deixar bem organizadinho. Então tem o lado da rede social, se organizar, engajar a equipe, fazer com que a equipe ande sozinha, não depender muito, realmente você só fica na observação e na hora que precisa faz uma intervenção para você tocar essas outras coisas. E por outro lado, a tecnologia, né? Qual o uso da tecnologia que você trouxe também para dentro do escritório? Porque se a gente fala de uma contabilidade tradicional, de 40 anos, então você também tem que mexer na parte de tecnologia, modernizar, enfim. Como é que você trabalhou esse processo também de mudança dentro do escritório? A gente estava falando disso anteriormente, lá, antes de começar aqui. Quando eu fui para o escritório com 17 anos, a grande tendência que a gente falava era a integração, né? A grande sacada, para quem é mais novo hoje, mas naquela época, né? Um tempinho atrás, a grande redução de custo que você tinha no escritório é não ter retrabalho, né? Então, você ter um escritório de contabilidade onde você tinha o mesmo sistema em todos os departamentos era o máximo ali do que você podia ter dentro do escritório. Então, esse foi o primeiro passo que a gente deu. O segundo passo que a gente deu aí foi quando eu retornei, depois da época de Big Four, foi que o envio de documentos para os clientes, né? Que a gente começou a viver aquela época de levar muito papel para o cliente, muito motoboy, tinha escritório que tinha um departamento só de expedição. Né? Então aí veio os sistemas web de entrega de documento via PDF, via online. Então a gente adotou essa tecnologia. Por quê? Porque não fazia sentido você ter 4, 5 motoboys, sendo que um clique você mandava a mesma informação para o cliente. E aí a gente fez essa segunda, né, grande revolução tecnológica. A terceira que a gente está hoje, né, nela, é a questão de você ter um sistema onde tudo se conversa, tanto o sistema ERP da contabilidade, quanto o envio do documento, quanto controle de escritório de contabilidade como um todo. Porque quando entra um cliente no escritório de contabilidade, você tem diversas tarefas de diversos departamentos. Então não adianta você querer fazer uma folhinha de papel, não adianta você querer fazer num Excel ali, que tudo bem, no Excel até que num primeiro momento vai dar certo, vai. Mas isso é bom para você ter 10, 15 clientes. Quando você tem 200, hoje o escritório está batendo 210 clientes, é muito difícil você controlar. E às vezes cada esquecimento que você tem, acho que ano passado muitos escritórios sofreram isso, da DCTF Web, né? Muitas DCTF Webs não foram entregues, teve penalidade. E você não vai mandar essa penalidade por um erro interno para o seu cliente. Sim. Né? Tem que assumir a responsabilidade. Você tem que assumir a responsabilidade. E aí esse foi a terceira grande evolução. Provavelmente a quarta
vai ser a parte da IA, né? Inteligência Artificial, dentro ali de um escritório de contabilidade. A gente não sabe muito como que vai ser, mas estamos se preparando para isso. Né? Ainda é um assunto que ainda estou começando a ouvir algumas personalidades do mundo contábil falar sobre isso. E vamos ver como é que vai ficar essa questão da IA, porque eu também não vejo, talvez na parte de marketing, não vejo o uso da inteligência artificial na parte operacional, não no que diz respeito no dia a dia de processo. Você pode sim, através da inteligência comercial, por exemplo, uma inteligência artificial, dentro de uma conciliação, para ele ser inteligente, entender, né, aquele processo e aí utilizar. Isso, agora, na parte operacional, digamos assim, de processo, né, dentro do escritório, não sei até onde vai a questão da inteligência artificial. Mas o futuro está aí e é tecnologia, né? A gente tem que estar voltado para isso. Agora, uma questão, assim, tudo isso que a gente está falando agora, que a gente está fazendo, enfim, é comunicação, né? É comunicação e dentro da questão das redes sociais, de gravar vídeo, enfim e tal, essa parte de comunicação, você se preparou também? Fez oratório, algum curso, coisa desse tipo? Ou foi no vamos que vamos e vamos tocando, a gente vai aprendendo e... Foi no vamos que vamos. Eu acho que... primeiro que eu seguia já pessoas que já estavam fazendo, então você já tinha ali uma dica, né, de como que você poderia atuar. Eu acho que também algumas vezes essa coisa do jovem de... Tem que ser algumas vezes meio audacioso no que você quer fazer, algumas vezes dá a cara a tapa mesmo. Então, sem mesmo conhecer, o Altair, a gente sempre fala isso, né? O Altair foi um grande parceiro meu. E eu já mandava uma pergunta, mas como é que você faz isso aqui? Você grava isso aqui como? E aí você vai tirando as dúvidas, a pessoa algumas vezes de bom grado já te responde, você já consegue pegar umas dicas. Eu acho que assim, o mais importante dentro do mercado, seja qual for que você for, seja qual mercado que você vai atuar, é muito difícil você ganhar de um cara que não desiste. Essa frase é muito forte. Porque eu tô fazendo vídeo, não é há 1 ano, eu tô fazendo vídeo há 5 anos. E eu não pretendo parar. Então assim, vão surgir escritórios de contabilidade que vão fazer vídeo e vai parar. Tanto que eu tinha competidores há 3, 4 anos atrás que não estão mais fazendo. Eu acabei passando esses competidores, por quê? Porque eu não desisti, eu estou continuando. O Instagram foi a mesma coisa. Eu falo para os meus alunos, hoje vocês veem um Reels meu, mas há 2, 3 anos atrás eu estava fazendo esse mesmo Reels e vocês não me viram. É normal, entendeu? Você demora um tempo, só que assim, as pessoas não têm a paciência de esperar, não tem muitas vezes aquele propósito de querer fazer, né? E aí faz 3, 4 vídeos e aí para. Aí daqui a 6 meses faz mais 2 vídeos. A rede social, ela trabalha se você trabalhar para ela. Exatamente. Se você acha que você vai fazer... Bruno, se eu fizer 2 vídeos por semana, tá bom? Você vai ter resultado de uma pessoa que faz 2 vídeos por semana. Dentro do meu YouTube hoje, a gente roda de 3 a 4 vídeos por dia. 3 a 4 vídeos por dia. Então, assim, eu vou ter resultado de quem fez 3 a 4 vídeos por dia. Sim. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa consciência que não vai vir nada de graça. Ou você faz para acontecer, ou muitas vezes adota outra estratégia. Por exemplo, a gente fala aqui muito de vídeo, é uma estratégia, mas não é a única. A gente pode falar, Adriano, de networking. Você pode se conectar com pessoas de relevância. E você vai ter o mesmo resultado de eu que faço muitos vídeos na internet. Você vai estar ali com pessoas importantes, por exemplo, no mercado médico. Pode ser. Palestras é outro meio que você vai ter. Eu falo muito de constância, né? Nas minhas mentorias também do escritório de contabilidade, eu falo muito sobre constância. E o exemplo que eu dou, clássico, é o César Cielo. Tá? O Cielo, ele entrou em competições, nadou 4.200 vezes. O mundo conhece ele por causa de 22 vezes que ele nadou. E as outras 4.200? Exato. Ninguém... Né? Ele caiu na piscina 4.200 vezes. Michael Jordan arremessou 5.000 bolas. E ele é conhecido por 190 que ele fez. Bateu um recorde, né, no campeonato. Então, assim, é constância. Então, é a constância que leva ao sucesso, também. Leva à perfeição. Exato. Porque hoje ficou automático para você. E aí, nós vamos falar um pouco do CRM. Né?
CRM, daqui a pouco ele vai explicar, mas para a gente chegar lá, qual que é a importância da voz para você se comunicar, então, na sua carreira? Eu acho que hoje, isso eu falei no CRM Experience, que foi um evento que a gente fez presencial para 200 contadores aqui em São Paulo. A primeira frase que eu falei é que hoje o que mais importa é a atenção. E para você gerar atenção na pessoa, você tem que ter a voz, né? Você tem que falar algo interessante. Você tem que falar algo que vá surtir efeito naquela pessoa, que vai gerar curiosidade. Então hoje é tudo muito rápido, né? Hoje você faz um short, você faz um Reels, se você não prender a atenção da pessoa em 3, 4 segundos, ela já vai passar para o próximo. Você vai fazer um vídeo, se você nos primeiros 3, 4 segundos você não prender a atenção daquela pessoa, ou seja, se você não direcionar a voz da forma correta, você vai perder aquela oportunidade. Então, eu acho que uma coisa casa muito com a outra. O poder da voz, o poder do conteúdo, o poder da informação que você pode gerar para aquele cliente versus a atenção dele. Hoje o mundo gira em torno de atenção. As marcas estão querendo chamar a atenção das pessoas. E a estratégia é tudo, milhões que são gastos em marketing, milhões que são gastos em equipe, inteligência, por trás é para quê? Para que naquele exato momento que você está no aeroporto, você está levando ali o seu carrinho, você tem a atenção de uma marca ali na sua frente. Ou é tão doido que algumas vezes você está no aeroporto, vai ser uma propaganda sobre alguma coisa, porque eles fizeram um traqueamento de geolocalização e ele vai pegar a sua atenção naquele momento. Por exemplo, uma cotação de dólar. Se você está precisando trocar seu dinheiro, troca agora, use um cashback de 10%. Pronto, tem uma atenção aqui para você. Então, eu acho que atenção e informação, voz, elas andam juntos. Você tem que trazer a informação correta para a pessoa correta no momento correto. E muitas vezes você não vai acertar de primeira. Eu falo para todo mundo, fazer vídeo, você vai ver o vídeo muitas vezes que você menos esperar, é o vídeo que vai dar mais view. Né? Então não adianta ser, eu vou fazer o vídeo especial. Não, vou chamar a atenção. Não, você vai fazer um monte de vídeo, você vai fazer zilhões de vídeos. Um deles vai começar a dar muito bom e assim você vai entendendo. Legal, importante. E assim, como é que foi a ideia do CRM Experience? E como é que foi, né? Quando foi? E já fala do futuro, como é que vai ser o próximo, ou quando vai ser, se já tem data, enfim. O treinamento CRM é um treinamento que a gente fez voltado ao público contábil. Como a gente tinha bastante resultado com contabilidade médica, né? Então falando um pouquinho da história, até ligado ao Instagram, quando eu comecei a falar muito para médico dentro do meu Instagram, muitos contadores falaram assim, pô Bruno, eu também queria atender médico, como é que eu faço para atender médico? Eu também quero ter uma carteira com bastante médico. Começou uma demanda ali reprimida, pessoas me pedindo treinamento, foi bem na época da pandemia ali, eu falei, pô, vou fazer um treinamento voltado ao público contábil, ensinando a atender médico. E aí surgiu o treinamento CRM. Então a gente já está batendo quase a 8ª, 9ª turma já do treinamento CRM. E aí logo depois do CRM veio o treinamento RT na saúde, que era o recuperação tributária na saúde. Ou seja, ensinar o contador a ganhar mais dinheiro com o próprio cliente médico que ele já tinha. E aí também foi um sucesso, já estamos batendo quase a 7ª, 8ª turma também. E aí outra demanda que surge é, pessoal, ô Bruno, vamos fazer um evento presencial, cara, traz o pessoal para conversar. Aí surgiu o CRM Experience, que foi um dia, né, que a gente marcou, que foi na Contimatic, né, um parceiraço que a gente tem. E a gente fez esse evento, e foi em novembro, e a gente juntou quase 200 contadores no mesmo dia. Foi um evento, assim, praticamente um evento surpresa, né? Em menos de 2 meses, 1 mês e pouquinho, a gente fez esse evento, juntou vários patrocinadores, inclusive a Iungo foi um grande parceiraço nosso, e a gente conseguiu trazer conteúdo relevante para 200 contadores. Tem aqueles conteúdos que a gente até falou, né? O mundo é uma maravilha, a contabilidade é linda, né? Era conteúdo realmente didático, conteúdo prático, né, do dia a dia. E o CRM Experience 2024 também está marcado agora para novembro. A gente só vai definir as datas e com certeza vai trazer também muito conteúdo para você, contador que quer atender o público médico. E provavelmente vai ser lá no Sescom. Sescom. Legal. Você vê, de novo a gente volta, né, para essa questão da voz, né? A comunicação, né, você colocar todo mundo junto, no mesmo lugar, olhar olho no olho, né, e conversar. Eu sempre falo, né, as relações B2B, B2C, enfim, nada como no tete a tete ali, olho no olho, que é essa relação humana, né? Nada substitui esse tipo de negociação. Às vezes você olha para a rede social também, e-commerce,
tem aquela questão, principalmente por causa da pandemia, muitas pessoas se acostumaram, né, a conversar com a máquina e não conversar com pessoas. Mas a gente percebe que isso gerou até um pouco de atraso na humanidade, nessa questão da pandemia e tudo mais. E hoje as pessoas sentem a necessidade, tem muita gente que hoje está em home office e quer voltar. Tem empresa que não quer mais que volte, quer ficar lá. Você percebe que as pessoas querem voltar por quê? Porque sente a necessidade dessa relação humana, né? Que isso que é extremamente importante. Então o CRM, o ano que vem, 2024, né? Então, no mínimo, o dobro ou o triplo de participantes. Alcançar mais. Vamos lá, e mais. Assim, estarei lá, hein? Com certeza. Estarei lá com você. Não pude ir no primeiro, porque eu estava fora de São Paulo. Mas com certeza no próximo vamos. Estarei junto com vocês lá, né, participando desse grande evento. Bruno, como é que você olha o mercado contábil no futuro? A gente percebe que ele está seguindo um caminho que você tem a questão dos influencers contábeis que estão, como diz o nome, influenciando, né, os contadores. Aí você vê os usuários, né, os funcionários, os colaboradores, como é que você engaja esses colaboradores, enfim. E acho que uma terceira via é justamente esse leque de serviços diferenciados que o escritório tem que ter para atender o seu cliente. Como é que você vê, então, dentro desses três caminhos que convergem para um objetivo comum só, que é justamente o sucesso e a obtenção de novos clientes dentro do escritório? Mas como é que você vê esse futuro? Eu acho que com a reforma tributária que está vindo, ela vai ser um grande convite para o contador ser efetivamente, a gente já é um parceiro do empresário, mas efetivamente ser um parceiro ali que muitas vezes vai estar no board ali, vai estar junto daquele empresário na tomada de decisão. Um ponto muito importante que está vindo com a reforma são os débitos e créditos de impostos. Então muitas vezes, até trazendo mais para o meu mundo, né, para uma clínica médica, será que vai fazer mais sentido trazer esse parceiro como um PJ ou trazer esse parceiro como um CLT? Mas a CLT não toma crédito, no PJ eu tomo. Entendeu? Não é o médico que vai ter essa informação, ele nem é técnico para isso. Você, contador, vai ser o cara que vai sentar com esse cara e falar assim, meu amigo, o que é esse quadro aqui de funcionários que você tem em CLT? Por que a gente não traz esses caras como um CNPJ, como uma empresa, e você toma crédito tributário? Claro que a gente está falando isso hoje, daqui a 3, 4 anos pode mudar todo o jogo, mas assim, eu vejo que com a reforma tributária, assim como é nos Estados Unidos, o poder que o contador vai ter perante uma empresa vai ser muito grande. Por que você está comprando do estado tal que você toma crédito de X% se você poderia estar comprando de Santa Catarina que você vai tomar crédito de X mais 10%? E a reforma tributária para todas as empresas, né, de presumido real para cima vai ser isso, vai ser um convite para o contador poder ser realmente um parceiro ali, ter valor dentro daquela negociação. E aí seu honorário, obviamente, se você gera valor dentro daquela empresa, se você gera economia tributária dentro daquela empresa, com certeza você vai ser valorizado. Com certeza você vai ser uma peça-chave que assim, o empresário vai pensar 2, 3 vezes antes e falar, não, vou tirar esse contador, vou pegar o mais baratinho aqui. Isso é uma tecla que eu bato muito nos meus treinamentos. Saiba valorizar o seu serviço. Não entre nessa corrida dos ratos de quantidade de CNPJ. Vira um mar de tubarão. Né? Porque eu conquistei nesse mês 70 CNPJs. Aí você vai ver o faturamento dele deu R$4.000. Eu conquistei esse mês 27 CNPJs. Aí você vê o faturamento. Eu não estou nem falando de lucratividade, estou falando de faturamento, hein? Aí você pega o faturamento do cara, deu R$10.000. Então assim, será que está fazendo sentido essa operação? Será que quando der um problema e der problema em 80 clientes ao mesmo tempo, fez sentido trazer todos esses clientes? Porque quando a gente traz muito cliente, a gente traz cliente bom, mas a gente também traz muito cliente ruim. O cara que não vai te pagar, o cara que está sugando da sua operação vai atrasar a mensalidade. Algumas vezes um cara que você está cobrando R$200, até fiz um Reels recentemente, que você está cobrando R$200 dele, ele te dá mais custo de operação do que o cara que te paga R$1.500, R$2.000. Sim. Então a gente tem que ter essa noção. Eu acho que com a reforma tributária está vindo um mercado absurdamente gigante, grandes oportunidades para o mercado contábil. Só que para você trazer esse diferencial para o seu cliente, primeiro ponto, você tem que se especializar. Você não vai ser bom em tudo. Você não vai ser bom em tudo. Você tem que entender isso.
Quer atender médico? Atende médico, cara. Você não precisa excluir o comércio, você não precisa excluir a indústria. Pode atender, mas vai ser pelo seu preço, porque você é especialista em médico. Você quer atender e-commerce? Pô, você é bom em e-commerce? Eu tenho vários amigos que são bons em e-commerce. Tenho vários contadores que é bom em holding patrimonial, que é bom na área de construção, que é bom em contabilidade médica. Seja bom em um item específico, em uma área específica, porque você vai ser tão bom que a própria rede que você tem vai te indicar. Acho que esse é o principal, primeiro, pelo menos eu estou pensando, né? Me especializar muito nessa parte de reforma tributária para clínicas médicas. Então, meu objetivo, quando uma pessoa de grande referência do mercado médico pensar em reforma tributária na área médica, ele vai falar, opa, é o Bruno. Bruno Nascimento tem que falar sobre isso porque ele é o cara especialista nisso. Você sabe que existem 8 aprenderes, 8 características do profissional do século XXI. E uma das características é ser especialista e não generalista demais. Então, dentre as 8, a primeira é essa, ser especialista e não generalista demais. E é um estudo que foi feito pela Unesco, enfim, que é o profissional do século XXI. Mas a gente já falou de voz, falou de comunicação, e aí abro um parênteses aqui para falar um pouco realmente da Iungo, que é nosso patrocinador. A Iungo é o principal fornecedor para as empresas de serviços contábeis na área de telefonia. É uma empresa que é uma operadora de telefonia. Então, normalmente as empresas partem para o front-end primeiro e depois vão correr atrás de estrutura. A Iungo é justamente o inverso, ela tem toda a estrutura de uma empresa de telefonia e aí ela trouxe o front-end para atender aí o mercado contábil. Então, mais uma vez, eu quero agradecer ao nosso patrocinador Iungo, na pessoa lá do Cris, do Cristiano Icari. Muito obrigado, o Thiago, a galera lá, o Eric, toda a galera lá que atende sempre bem a gente. Então, você, contador, quer conhecer mais, quer entender melhor do fornecedor de voz para a sua empresa de serviços contábeis? Entre em contato através de e-mail euquero@iungo.cloud. euquero@iungo.cloud. E aí você vai receber mais informações sobre a maior fornecedora de voz para as empresas de serviços contábeis. Mais uma vez, euquero@iungo.cloud. O Bruno Nascimento vai se tornar cliente Iungo, com certeza. Já é parceira do CRM Experience. Já é parceira do CRM, né? Participou lá do primeiro evento e com certeza estará no segundo evento também. Então tem muitas novidades aí surgindo. E você falou do Altair, você falou do Anderson. Até vou cobrar eles aqui, ó, Altair e Anderson Hernandes. Quero vocês também aqui na Voz da Contabilidade, né? Esse nosso programa, né? Talk show, mais ou menos, né? Daquele jeito. É um bate-papo, né? Descontraído. Exato. É um bate-papo sem cerveja. Como a gente faz, a gente encontra. Daqui a pouco, nos próximos a gente vai evoluindo, né? Para quem não sabe, vamos dizer, o Bruno está estreando, tá? Esse é o primeiro, o Bruno está estreando. Com muito prazer, o Bruno Nascimento aqui conosco. É o primeiro a participar e com certeza muitas pessoas virão. Porque a Voz da Contabilidade significa isso. Pessoas que estão influenciando. Pessoas que estão trazendo exemplos, trazendo conteúdo, coisas novas. Acho que, Bruno, você falou uma coisa importante. Principalmente na sucessão de ambiente familiar. Não adianta eu simplesmente só assumir aquele cargo. Eu tenho que agregar, eu tenho que trazer, somar, trazer coisas importantes dentro desse processo para justamente inovar, né? A inovação, ela é muito importante. Quando você fala de disrupção, acho que a primeira coisa em termos de disrupção é a inovação. E a inovação através da tecnologia, inovação através da mudança comportamental, inovação através de um objetivo que é conquistar aquilo ali. Então hoje, aquele seu sucesso. Então hoje as empresas também de serviços contábeis, elas têm que olhar, também começar a olhar algumas métricas que eles não olhavam antes. Então como por exemplo, o CAC, né, o LTV, né, quanto tempo seu cliente fica ali na tua base, o ticket médio, né, que você trabalha com esses clientes, que você falou isso, não adianta eu entrar lá no leilão para baixo, né? Tem que entrar no leilão para cima e não no leilão para baixo. Tem diferenciais. Tem diferenciais, porque afinal de contas a valorização da profissão é o que mais importa. Você estudou, você foi para Big Four,
Você voltou, aplicou tudo isso dentro da tua empresa de serviços contábeis e não adianta você cobrar um valor muito pequeno para poder pulverizar. Exato. Acho que a gente já sabe que a base da pirâmide do escritório de contabilidade são empresas do simples, empresas menores que ajudam a pagar as despesas ali. Exato. Mas evidentemente não é aquele processo. Senão você parte para a contabilidade online, faz o faça você mesmo com o seu cliente e aí você trabalha de maneira diferente. Agora, quando você quer trabalhar com uma contabilidade consultiva, não só simplesmente fazer a parte do compliance, você tem que realmente trazer esses elementos, Sim. esse tipo de conteúdo para você conquistar aí novos clientes e olhar para essas métricas e entender o que está acontecendo no dia a dia. Um detalhe que a gente olha bastante e até um ponto que eu sempre falo com os alunos numa troca de contabilidade, um exemplo muito claro. Numa troca de contabilidade, partindo do princípio que eu sei da qualidade do meu serviço e eu sei que ele está me buscando porque ele não está contente com o atual contador. Na minha visão, não faz sentido eu cobrar menos do que o antigo contador. Então é obrigatório que o cliente passe o valor do antigo contador para aí a gente precificar o nosso serviço também. Mas Bruno, se você poderia oferecer um preço menor, por que você não oferece? Primeiro porque se o cliente ele pode pagar por aquilo, se ele já tem uma margem de contribuição que ele está podendo pagar, ele vai receber um serviço melhor, uma segurança melhor, vai trazer muito mais alternativas tributárias para ele. Por que eu vou cobrar menos do que o antigo contador que não estava entregando nada disso? Isso é qualidade na hora de você precificar o seu serviço. E muitas vezes, Bruno, mas aí você vai perder cliente. Tudo bem, faz parte do jogo perder. Faz parte. Nem todo cliente é para mim. Se o cliente ele chega em mim e fala assim, Bruno, eu estou procurando uma alternativa de contabilidade para mim reduzir custos. Eu falo assim, cara, eu até te mandaria a proposta, mas pelo preço que você está pagando eu vou te cobrar mais, então não faz sentido nem a gente continuar. E algumas vezes a gente percebe que no mercado contábil é quase um pecado você falar isso. Nossa, mas como assim você não mandou proposta? Como assim você não brigou por... Porque para mim não faz sentido um cliente desse dentro da minha base. Se você analisar muitas vezes o cara que está reclamando do preço é um cara que não paga em dia. Sim. É um cara que muitas vezes vai te exigir uma demanda muito grande dentro do seu escritório. É o cara que muitas vezes vai te distratar. Então, assim, a gente tem que pensar nisso na hora de trazer. Então, por isso que eu falo para os alunos, pessoal, calma com essa coisa de quantidade de CNPJ dentro da base. Sim. Eu sou qualidade. Você, dentro do CRM, você tem uma prática que é que você classifica os seus clientes, ou os que já estão na base, ou os que estão entrando. Exato. Você tem o cliente que é o chamado de MP, né, que é o de maior potencial. Sim, às vezes sim. ele não tem é o cliente pequeno, não te paga tanto, mas é um cliente que te indica muito, enfim. Uhum. Você tem aquele cliente que é de maior valor, que ele representa muito dentro do faturamento da tua empresa. E você tem o BZ, que é o Below Zero, que é esse que você manda para a concorrência. Exatamente. Né? Então, Exatamente. você tem que começar a olhar isso, não só na sua base, quem está entrando também. Exato. Não adianta você colocar um monte de BZ, Below Zero dentro da tua base, que você vai ter problema e daqui a pouco você vai ter que mandar esse cliente embora. E conversando agora no evento do Anderson recentemente, a gente bateu bastante essa tecla, a questão de inadimplência, né? Então a gente vê muitas vezes amigos contadores que têm uma quantidade de clientes, né, grandes na base, mas reclamando, tá batendo uma inadimplência de 20%, 30%. Então assim, para pensar, tá fazendo sentido esse cara na sua base? Quer dizer, então, você tem um custo do seu funcionário, ele está sugando a sua operação e ele não está te pagando por isso. Então você não tem um planejamento muito claro de 3 meses manda o cara embora? Mas se eu mandar o cara embora vai reduzir a quantidade de clientes. Mas será que está fazendo sentido essa quantidade de clientes? Então ter muitas vezes esse senso crítico. Pelo menos dentro do meu escritório, o cliente que entra na AJ hoje é um cliente que entra pelo meu preço. Eu não vou ficar brigando preço com o cliente. O meu preço é esse. Se você quer, cara, você vai ser muito bem atendido. Você vai ter a melhor equipe contábil focada em clínicas médicas. Mas assim, não vai chegar em mim e falar assim, pela metade do preço a gente fecha. Cara, obrigado. O escritório está rodando hoje, eu não preciso... Gente, pelo amor de Deus, não entenda isso como uma presunção, né? Mas assim, você tem que saber os custos da sua operação, você tem que saber o que faz sentido dentro do seu escritório. Porque senão você acaba trazendo um monte de cliente ruim, tá? O seu funcionário vai chegar na sua porta. Meu amigo, cara, o cliente XYZ aqui, toda hora me mandando pergunta, toda hora falando comigo. Aí você vai ver o cara... atrasou 2 mensalidades já. Sim, pois é. Mas é isso, eu vou fazer uma última pergunta, tá chegando ao fim. O que é bom dura rápido, né? Acaba, né? Parece já que a gente está há menos tempo aqui, mas a gente já está há bastante tempo e pena que está acabando. Mas é a última pergunta
e depois, claro, suas considerações finais, Claro. é justamente qual a importância da voz, que eu primeiro perguntei na sua carreira. Agora, qual a importância da voz na sua vida pessoal? Eu acho que a voz, principalmente, é a principal arma que você tem hoje para você atingir pessoas, né? Então, muito mais do que, muitas vezes, muito mais do que fatos que ocorrem, né? É você poder explicar para as pessoas, é poder sentar do lado dela e falar, ó, a gente segue por esse caminho, não vamos seguir por esse outro caminho aqui que está errado. Então, você ter a voz, muitas vezes, de negar um cliente que vai ser ruim para a sua operação. Você ter a voz, muitas vezes, de chegar numa operação e ver que está tudo errado e você mudar ali. Acho que a voz sempre fez parte da minha vida, né? Se eu não levantasse a voz para falar em alguns momentos, provavelmente o escritório estaria, não que estaria bagunçado, mas estaria daquele jeito antigo até hoje. Então, acho que a voz ela é importante justamente para você utilizar na hora certa, para você adotar as estratégias que você escolheu ter durante sua vida e justamente para você ter aquele resultado final. Legal. Bruno, agradeço imensamente sua participação. Acho que é sempre bom a gente se encontrar, Claro. nos conversar. Na verdade, é o que a gente conversa nos bastidores, é o que a gente Exato. conversou aqui hoje. Exato. A gente se encontra nos eventos, ou num café, alguma coisa. Do dia a gente encontrou no shopping, ali Exatamente. no Higienópolis. Exato. E é o que a gente conversa lá e é o que a gente veio conversar aqui. Com certeza. Acho que foi muito bom, importante. Então, a Voz da Contabilidade, esse é o programa comigo, Adriano Santos, o conselheiro do contador, que estou aí há mais de 30 anos no mercado contábil. E o objetivo desse programa é justamente trazer vozes da contabilidade, para trazer conteúdo, informação. E realmente, mais uma vez, muito obrigado, Bruno. Obrigado mesmo. E manda um abraço aí para a galera. Boa. E, de novo, @Bruno Nascimento Med. E não esqueçam também, @Adriano Santos, Adriano_Santos_Real. O pessoal fala, pra que underline? Tira o Tem underline. que tirar o underline. Mas Adriano_Santos_Real. Valeu, gente. Obrigado aí pela oportunidade, Adriano, pra gente bater esse papo. Realmente o que você tá falando é real. O que a gente conversa aqui é o que a gente já fala nos bastidores. Para você, contador, que não está se especializando, te convido. Vai lá no meu Instagram, @Bruno Nascimento Med. Tem muito conteúdo voltado ao público médico. Eu tenho diversos treinamentos que vai poder te auxiliar nessa etapa aí. E fique de olho no CRM Experience de 2024. Tamo junto. Obrigado, gente. Até a próxima.